Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre querido, amigos da espiritualidade, estamos reunidos e unidos para mais um estudo, mais um evangelho, encontro de ideais, pensamentos de paz, de amor, de otimismo. Aqui nos encontramos, Divino Mestre Jesus, em vosso nome, para mais uma leitura, interpretação dos ensinamentos da doutrina espírita, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, pedagogo, instrutor, amigo querido que nos trouxe a luz dos ensinamentos do Mestre através do Espiritismo. Jesus querido, nos ampare hoje e sempre, que possa estar conosco, nos envolvendo na sua luz, na sua paz. Olá, boa noite, queridas amigas, queridos amigos da Casa do Caminho. Espero que todos estejam bem, de saúde física, espiritual, saúde mental. Meu nome é Marilda, frequento o Centro Espírita Irmã Clara. É um prazer estar com todos vocês virtualmente, através das tecnologias. Espero brevemente estarmos reunidos nesta casa maravilhosa, bendita, acolhedora. Um grande abraço a todos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um capítulo do livro Em Torno do Mestre, intitulado A Natureza Humana. E quando falamos em natureza humana, o que vem à nossa cabeça? O bom, o mal. Nos deparamos no nosso dia a dia com pessoas, amigos, parentes, nos deparamos com conhecidos e sempre fazemos essa relação. Nossa, como é uma pessoa bondosa. Nossa, uma pessoa intrigante. Sempre fazemos comparações e sempre temos como meta a bondade, o amor, a perfeição. E esse capítulo do livro, ele fala sobre a natureza humana e ele começa assim, dizendo que é um erro psicológico de funestas consequências que domina a ortodoxia oficial, que pretende que o homem seja visceralmente mau, intrinsecamente perverso e por natureza corrupto. Então ele já inicia dizendo que é um erro nós analisarmos a criação divina como sendo uma criação maldosa por natureza. E aí, fazendo essa reflexão sobre esse trecho do livro, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma questão que Kardec fez, é a questão número 115, que pergunta-se, uns espíritos foram criados bons e outros maus? Porque talvez essa seja a dúvida da grande maioria das pessoas, né? Analisando o comportamento, a gente pode fazer essa reflexão. Será que Deus criou uns bons e outros maus? Por que determinada pessoa comete atrocidades de uma maneira tão agressiva e violenta
E porque nós temos pessoas tão bondosas e caridosas, que têm um olhar maravilhoso, um olhar de bondade, de fraternidade, por que essa diferença entre os humanos? E aí a resposta do Livro dos Espíritos é a seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, nós podemos encontrar no Livro dos Espíritos, que fala sobre a progressão dos espíritos, é que Deus nos criou todos simples e ignorantes. E através das nossas vivências, das nossas experiências, nós fomos adquirindo o bem, fomos aperfeiçoando o lado do bem, do amor, da caridade, e alguns irmãos muito mais à frente de nós desenvolveu esta característica e consequentemente progrediram mais que nós. E nós ainda em passos pequenos continuamos com a nossa evolução. E na questão 116, a outra questão também que Kardec faz: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Então, uns caminham numa velocidade maior e outros numa velocidade menor. Mas todos nós vamos chegar à perfeição. E depende de quem? Esse caminho, esse progresso, depende de nós mesmos. Quanto mais nós vivenciarmos o lado maldoso, o lado da violência, da agressividade, mais demoraremos a chegar no nosso objetivo, no nosso alvo. E aí eles continuam aqui, Kardec, e a resposta. Eles mudam, embora devagar, porque já dissemos uma vez que um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Então, nós vamos devagar, rumo ao progresso. Por quê? Porque Deus não vai abandonar ninguém nesse percurso. Todos nós vamos chegar à perfeição. E aí, continua: querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Como nós sabemos de Deus, nosso Pai, que é amoroso, bondoso, justo, jamais deixaria um filho para trás, uma ovelha desgarrada do seu rebanho. E na questão 121 do Livro dos Espíritos, continua: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E a pergunta, tão bela quanto a resposta: por quê? Uns foram pelo lado da bondade e outros pelo lado da maldade. E aí vem a resposta: não têm eles o livre arbítrio? Nós temos o nosso livre arbítrio e o poder de escolha, só depende de nós mesmos. É que muitas vezes nós culpamos o outro pelos nossos tropeços, mas na verdade nós temos o poder de escolha. Todos os dias ao acordarmos, nós temos o poder de escolha, de fazer o bem ou o mal.
depende de nós mesmos, depende da nossa consciência. E aí continua: Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, olha só a importância do livre-arbítrio, a importância das escolhas. Se nós ainda estamos no caminho da maldade, é pela nossa própria vontade. Não podemos culpar a ninguém, não podemos culpar o nosso sistema político, não podemos culpar o nosso sistema religioso, familiar. Se nós ainda estamos no caminho da maldade, é por nossa pura opção. Porque a nossa natureza, a semelhança de Deus, é para fazer o bem. Então, esse caminho, essa trilha, ela vai depender das nossas ações, das nossas escolhas. E no capítulo do livro Em Torno do Mestre, ele continua que o homem é uma obra inacabada. Entre obra inacabada e uma obra defeituosa vai um abismo de distância, ele nos traz. Porque nós estamos num processo contínuo de aperfeiçoamento, um processo contínuo de aprendizagem. Dia a dia, encarnação a encarnação. Mas não podemos aceitar como a maldade sendo algo interior, algo do poder da criação divina. A maldade é uma escolha. E mais para frente o livro vai falar como que é que a gente faz para nos libertarmos dessa maldade, dessa escolha. E os defeitos são os frutos da ignorância. Ele fala que é o fruto da fraqueza, do desequilíbrio, que a humanidade ainda se ressente. Por isso, o poder magnífico da instrução, do conhecimento, do aprimoramento. Ele fala também, esse capítulo do livro, que o problema do mal resolve-se pela educação, compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do espírito. Educar é salvar, salvar consciências. Educar é salvar encarnação. Educar é salvar as nossas famílias, as nossas crianças. Por isso o poder da educação, da instrução, da família, do sistema, da escola. Educar é salvar. Através do trabalho da educação, consegue-se transformar as trevas em luz. Olha que lindo! Através da educação, consegue-se transformar as trevas em luz. O vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Que coisa maravilhosa é o poder da instrução. E, é claro, que no livro não poderia falar do nosso maior professor, nosso maior instrutor, que foi o nosso Divino Mestre, Jesus. E o nosso instrutor Jesus,
esse educador de almas, esse espírito, o espírito mais iluminado de uma esfera maior que veio à Terra nos ensinar o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho do amor. Jesus, esse educador que nos conhece, nos conforta, nos instrui, que veio nos auxiliar a libertar consciências, que veio nos salvar da nossa ignorância. Jesus, nosso Mestre querido. Jesus sentenciava com autoridade: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então temos em nós a centelha da perfeição e cabe a cada um de nós trilhar esse caminho da perfeição, todos os dias, através da caridade, do amor, da paciência, da resignação. Essa sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. E Jesus sabia do nosso potencial. Interpelado sobre a vinda do reino de Deus, retruca o Mestre: o reino de Deus não virá sob manifestações exteriores. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Dentro de nós há o reino de Deus. Dentro de nós habita o amor, a caridade, a paciência. Dentro de nós existe a chama, a luz, a paz. E o nosso Mestre Jesus, que sempre está ao nosso lado, que sempre está nos iluminando e nos dirigindo para os melhores caminhos, iluminou também a vários educadores, filósofos, pedagogos que nos trouxeram instruções falando da importância da educação, do aprimoramento. E esse capítulo do livro ele fala sobre a larga parábola que temos a percorrer em demanda do modelo, que é a obra da educação que se transforma em autoeducação. Então, o capítulo do livro fala do Kant, o filósofo, que assim compreende a educação. Para Kant era desenvolver no indivíduo toda a perfeição que ele é suscetível. O poder da educação é desenvolver em nós a perfeição. E o Pestalozzi também nos trouxe, falando da pedagogia, que educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Então, olha, educar é desenvolver progressivamente, devagar, sem pressa. Consciência a consciência, desenvolver as nossas faculdades espirituais. John Locke, também um grande preceptor, se expressa da maneira sobre o assunto da educação, que educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade e a excelência de uma criatura sensata. E como desenvolver em nós a sensatez?
é só ouvir a nossa própria consciência. Porque o que é a nossa própria consciência? É Deus agindo em nós. É a centelha divina. Quando nós fazemos, nós que já estamos estudando Espiritismo, quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência automaticamente nos cobra e fala: opa, isso não está certo. Então é Deus agindo em nós. Porque nós temos o caminho do amor, da paciência, da luz, da paz. E quando o nosso ato é contrário a tudo isso, automaticamente nós nos cobramos. E isso já sinaliza que nós estamos no caminho certo, que é o caminho do aprimoramento, da transformação, da reforma íntima, como ouvimos muito no Espiritismo, mas é o caminho da transformação, é o caminho de deixar o homem velho para trás e trilhar o caminho do homem novo, do correto, do justo. E Jesus, nosso Mestre, sempre nos apoiando. Jesus, os educadores, que creem firmemente na reabilitação dos maus. Não existe ninguém no orbe, no planeta, que o destino não seja o do progresso. E Jesus, assim como todos os espíritos de luz, sabe das nossas potencialidades. E por mais que estejamos caídos, sempre tem uma mão bondosa a nos levantar. Que todos nós possamos segurar na mão de Deus, de Jesus e de todos os espíritos e nos levantarmos, trilhar o caminho da perfeição. Se fizemos algo de errado, ficou lá no passado. Daqui para frente é o caminho do acerto. Nós vamos ter que consertar o que fizemos de errado? Sim. Ação e reação, sabemos disso. Mas o importante é que Deus sempre nos dá a oportunidade do acerto. É a luz divina em nós. Então, queridos amigos, amigas da Casa do Caminho, que nessa noite possamos fazer esta reflexão sobre a natureza do Espírito, a nossa natureza. Fomos todos criados simples e ignorantes. Que possamos todos os dias procurar o caminho do amor, do bem, da benevolência, que possamos trilhar este caminho da paciência, que possamos estar conectados com as forças do bem, para nos ajudar e ajudar a todos os nossos irmãos que nos procuram durante este momento de transição que estamos vivendo aqui no planeta Terra, estagiando no planeta Terra. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine e que nós possamos, neste momento, envolver a todos os nossos irmãos necessitados na luz de Jesus. Irmãos que estão doentes, irmãos que não têm um lar, um alimento,
irmãos que estão com pensamentos de suicídio, irmãos à beira da loucura, que possamos envolver a todos os templos de oração, as casas espíritas, para que possamos nos unir em vibrações amorosas para o nosso planeta. Planeta de provas e expiações que está se transformando em um planeta de regeneração, devagar, progressivamente, mas que nós possamos dar a nossa contribuição para que este planeta se torne uma regeneração de almas. E assim nós vamos nos despedindo momentaneamente dos amigos da espiritualidade, que possamos estar conectados com as forças do bem, hoje e sempre. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade se faz na terra como nos céus. Dai-nos hoje a nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoamos as culpas de nossos devedores, e não nos deixes entregues às provações, porque assim nos resgatas do mal. Que a luz dessa prece possa nos envolver e envolver a todos os nossos irmãos necessitados e carentes da luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus.